Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de alguns novos desdobramentos em relação à possível chapa Ciro Gomes e Marina Silva, e vou trazer aqui no final um vídeo muito bacana que a própria Marina compartilhou no seu Twitter nesse dia 12 de janeiro. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. A gente está quase chegando aí nos 50 mil inscritos. Se puder ativar as notificações, deixar o like, comentar, compartilhar, tudo isso é extremamente importante aqui para nós. Bom, meus amigos, eu não vou entrar nos detalhes das vantagens e desvantagens desta possível chapa, porque eu já gravei um vídeo específico sobre isso no dia em que a CNN divulgou que Ciro Gomes deseja tê-la como sua vice. Eu vou deixar aqui no comentário fixo o link desse outro vídeo. E no dia 12 de janeiro, o Globo trouxe uma matéria muito interessante que diz o seguinte: embora a possibilidade de uma chapa que una os ex-ministros Ciro Gomes e Marina Silva tenha movimentado as redes sociais nos últimos dias, a negociação enfrenta uma série de entraves. Só que interlocutores de Marina Silva dizem que os obstáculos não são intransponíveis, mas deixam claro que esperam um gesto de Ciro Gomes. E destaca lá também que, embora pedetistas façam elogios públicos à ex-ministra, até hoje não foi feito nenhum convite formal para que ela possa avaliar a possibilidade de ser vice. E assim, meus amigos, a gente tem o seguinte: Ciro Gomes está numa situação um pouco delicada. Por quê? A aliança com o PSB, embora, enfim, esteja mais difícil para o PDT do que para o PT, não está descartada. E claro que, como eu gravei um vídeo aqui mais cedo no dia 13, o plano A do PSB é o PT. Mas beleza, existe uma possibilidade e um diálogo marcado entre os presidentes do PSB e do PDT. E o Ciro também deseja o PSD, mas o Kassab insiste que o partido terá candidatura própria. E pelo peso que esses dois partidos têm em relação a tempos de televisão, enfim, palanques estaduais, questão mesmo de recursos, seria natural que um dos dois meio que desejassem a vaga de vice caso, de fato, a aliança com o PDT fosse firmada. Mas também tem um detalhe importante: nenhum desses dois partidos tem alguém com o peso, por exemplo, de Marina Silva, mas aí esses detalhes eu deixei lá no meu outro vídeo. E o Ciro tem dito várias vezes que definição de vice mesmo só ali por volta de julho, enfim, talvez agosto, quando o martelo for batido. Mas acontece que em 2022, na verdade já a partir do ano passado, parece que está tudo muito antecipado, né? Muitas conversas em relação a vários assuntos, então é preciso avaliar, né, se é importante dar esse passo a mais em direção à chapa cirina, ou se espera um pouco mais esperando aí alguma outra definição. Então realmente são pontos importantes que o PDT e o Ciro terão que avaliar. E vai destacar a matéria em relação à possível federação que una nos próximos 4 anos PSOL e Rede, né? Isso ainda está em negociação, mas acaba esbarrando no fato de que o PSOL também vai ter uma definição interna se vai lançar candidatura própria ou se vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Isso internamente no PSOL, muitos dizem que qualquer uma decisão aqui vai ser por uma margem muito pequena, então é preciso entender como que o PSOL vai se comportar. Eu não sei se essa federação aqui vai para frente. Existe também a possibilidade de federação entre PDT e Rede. Então, assim, federação sempre implica abrir mão aí de ambos os lados, e não sei se vários partidos estão dispostos a fazer isso. E a matéria vai destacar que a maior dificuldade para essa chapa sair, digamos assim, do desejo de muitos e se concretizar seria o fato do marqueteiro João Santana integrar a equipe do pedetista. E a matéria vai lembrar que em 2014 a Marina Silva sofreu muito por conta da campanha feita pela candidatura de Dilma Rousseff, que tinha como marqueteiro o João Santana, que hoje trabalha aí com Ciro Gomes. Mas lembrando o que foi dito lá no começo, segundo apontam interlocutores da Marina, não são questões insuperáveis. Então eu acho que é importante, primeiro, né, você respeitar o descontentamento da Marina em relação a tudo que aconteceu naquelas eleições e sentar todo mundo para conversar, para parar arestas. E eu acho até isso devia ser feito o quanto antes, porque a Marina, sendo vice do Ciro ou não, tem tudo para estar junto com ele e ele junto com ela, meio que um apoiando o outro, enfim, nos projetos que cada um decidir para as eleições desse ano, né? Ciro Gomes está confirmado como pré-candidato do PDT. Marina Silva foi especulada recentemente que ela poderia lançar também aí como candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, enfim. Então eu acho super importante que todos os envolvidos aqui
no caso, né, o Ciro, a Marina, o Lupe, o João Santana, que eles sentem para tentar resolver e colocar algum ponto final, se é possível dizer nesse sentido, em relação ao que aconteceu, pensando daqui para frente, diante até, né, do cenário catastrófico que nós temos no Brasil, enfim, de uma eleição que, se for para o segundo turno, Lula e Bolsonaro, eu acho que é muito prejudicial, porque seria meio que uma eleição baseada na rejeição, quem que é o menos rejeitado. Isso é muito ruim para o Brasil mesmo. E o presidente do PDT, Carlos Lupe, teve uma fala aqui mais ou menos nesse sentido, buscando algum tipo de conciliação, e faz afagos a Marina Silva e confirma que existe sim a possibilidade dessa chapa acontecer. Abre aspas para o Carlos Lupe. Ele, no João Santana, não é o candidato é o Ciro. Em política não existe isso, né, que de abrir mão do João Santana. Tem que aparar as arestas, afinar a viola. E disse mais, a Marina é uma mulher guerreira, que tem uma imagem muito positiva. Para o Ciro, é muito bom. Ele gosta dela, tem excelente relação. E aqui veja um detalhe, é um nome muito bem-vindo, tem que ver se ela topa. É uma construção. E aí a matéria vai dizer que aliados de Marina acreditam que, caso haja mesmo convite, ela e Ciro devem conversar sobre a participação de Santana. E aqui vai dizer mais, né, que a Heloísa Helena, por exemplo, é alguém bastante crítica também aos governos petistas, e ela faz parte da ala mais próxima à candidatura de Ciro Gomes. Ela disse, inclusive, o seguinte, ela é a porta-voz da rede. Sobre a campanha presidencial, temos conversado com o Lupe e o PDT, e também acompanhado bastante o debate programático que Ciro corretamente tem apresentado. Mas compor chapa presidencial é bem mais complexo, especialmente agora. E ela vai destacar que até o final de janeiro já devem ter um quadro mais ou menos claro sobre essa possível federação da rede com o PSOL. E a matéria destaca que dentro da rede, então a gente tem lá uma ala mais, digamos assim, alinhada à candidatura do Ciro, há uma outra que tem uma certa afinidade com a candidatura do ex-presidente Lula. E vai destacar ainda, né, a questão do Randolph, que é o pré-candidato do partido ao governo do Amapá e que, aliados de Randolph, tem maior simpatia pela chapa de Lula. E eu acho, meus amigos, para fechar esse vídeo aqui, o seguinte, que todos os progressistas que reconhecem que o PT teve uma grande chance de mudar de maneira profunda esse país com 4 mandatos e que errou muito, deveriam, de alguma forma, estarem unidos nestas eleições de 2022. Bolsonaro está muito fragilizado e o cenário na economia, que é aquilo que afeta a popularidade de um presidente, não é nada, enfim, animador para quem apoia a sua candidatura. Então, não é impossível que neste ano nós tenhamos um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, né? E assim, e a força que estes nomes, como Marina Silva, Heloísa Helena e o próprio Randolph, que na Ciro Games disse que o Ciro é a liderança que o Brasil precisa, além de quadros dentro do PSB, do próprio PCdoB, do PSOL, mas aqui a gente sabe já que em relação ao PCdoB e PSOL, a questão, né, da proximidade com o Lula, com o PT, já é um pouco maior por conta de alguns quadros que estão nesses partidos, mas enfim, nós temos dentro do campo progressista muita gente que tem consciência, né, de que o PT teve a chance de fazer uma grande mudança, não fez, errou muito, o que não quer dizer que não teve acertos, e a Marina Silva, enfim, eu acho que ela tem tudo para contribuir na construção, né, dessa chapa, né, Ciro-Marina, mas sobretudo na construção de um projeto que de fato ajude o Brasil a entender que para ser progressista não tem que ficar passando pano para corrupção, enfim, não tem que ficar passando pano para a falta de vontade política de fazer as reformas necessárias ao país que não foram feitas nos governos petistas, enfim. Então eu acho que ela e a rede como um todo tem muito que colaborar com o projeto nacional de desenvolvimento, por exemplo, defendido pelo Ciro Gomes. E como eu disse no começo, prometi, vou colocar para vocês agora aqui um vídeo que a Marina publicou no seu Twitter no dia 12, porém isso aqui é de uma live que ela participou em novembro, é um minutinho só, mas vale muito a pena, acompanhem. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar não apenas a partir dos nomes que estão postos ou os que ainda poderão vir a se colocar no cenário político para 2022, mas a partir dos problemas que o Brasil está enfrentando. Nós estamos vivendo uma situação
de uma gravíssima crise econômica, de uma crise social com mais de 23 milhões de pessoas em situação de pobreza, passando fome. Tivemos a perda de mais de 600 mil vidas, onde uma boa parte dessas vidas poderiam ter sido poupadas se não fosse a negligência do governo na compra de vacinas, na orientação correta para que as pessoas fizessem uso da máscara, isolamento social, além das graves denúncias de corrupção na aquisição dessas vacinas. Discutir eleição não é só discutir, não, né? Discutir projeto de país. Como é que a gente faz para tirar o Brasil da crise econômica, da crise social, da crise sanitária e principalmente da crise de valores. Bom, meus amigos, então muito legal. Vou deixar o link, né, para quem quiser acompanhar e compartilhar esse vídeo em específico aí também. Enfim, vamos ficar bastante atentos que tem muita coisa que vai acontecer, o cenário político está muito aquecido e qualquer grande novidade em relação a esse assunto eu trago aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal!